Primeiros dias do bebê, quais são as principais coisas que eu não posso deixar de prestar atenção? Vem comigo para acalmar seu coração. Primeira coisa, vamos cuidar da amamentação. Você pode sim ser capaz de amamentar o seu filho. Não deixe as pessoas ficarem te mandando dar leite sem você ter a orientação correta de que realmente o seu filho precisa de um leite artificial. A amamentação é muito importante para o bebê e ela vai garantir uma nutrição adequada nessas primeiras semanas, onde o gasto energético é muito maior. Vocês sabem que a criança perde em torno de 10% do peso na primeira semana? Por isso, a gente tem que estar atento a outra coisa, desidratação. Crianças que não mamam bem podem desidratar e apresentar, por exemplo, febre. Febre nos primeiros dias de vida pode ser apenas desidratação. Outra coisa, icterícia. Muitos bebês ficam amarelinhos nos primeiros dias de vida e isso pode ser normal. Não necessariamente ele vai precisar ser internado ou fazer tratamento com a fototerapia, que é a luz azul. Mas todo bebê com icterícia precisa ser avaliado para a gente coletar exames e ter certeza da condução adequada. Xixi e cocô. É muito importante o bebê fazer xixi e cocô logo após o nascimento. Ele não pode receber alta da maternidade sem ter feito xixi e cocô, porque isso pode apresentar alguma alteração gastrointestinal que a gente vai precisar investigar e fazer avaliações. Lembrando que o bebê que mama exclusivo no peito pode tanto fazer cocô toda hora que mama, e não é diarreia, como pode ficar 7, 8 dias sem fazer cocô, é normal. Às vezes o bebê vai absorver o leite materno todo e não vai deixar nenhum resíduo. Por isso, às vezes, ele passa muito tempo. Outra coisa também, a consistência do cocô, tipo doce de leite coalhado, verde musgo, essas cores são normais, não precisa se preocupar. As cólicas. Todo bebê sente um pouco de cólica, é normal, porque o intestino é muito fininho e ele está aprendendo ainda a digerir o leite. Então, uma das coisas que eu mais recebo por mensagem é a espremedeira ou a contorção. O bebezinho fica se espremendo porque está tentando aprender a fazer cocô. Antes, na barriga, ele não precisava fazer, né? E agora, tudo é novo, são sensações diferentes. Às vezes, ele está muito tempo deitado e deitado ele não consegue fazer a força adequada. Se você coloca ele sentadinho, de costas para você e levanta as perninhas, isso ajuda bastante a aliviar as cólicas, porque facilita tanto a força de cima para baixo, quanto ajuda o bebê a não prender a região anal. Outra dica muito importante é o banho morno. A água morna alivia bastante a barriguinha. O banho de ofurô, que é feito como um baldezinho, é desde o nascimento, você pode começar a fazer. Ele ajuda bastante o bebê a aliviar a barriguinha e ajuda a fazer cocô também. Regurgitar, gofar, é normal. O bebê ainda não tem consciência do tamanho do seu estômago e às vezes mama muito mais do que ele aguenta. E aí o que acontece? Coloca para fora o que está sobrando. Ai, doutora, isso é doença do refluxo? Não. Muitas vezes a maioria dos bebês vão regurgitar de maneira fisiológica. Ou seja, não precisa começar medicamento por causa disso. Ele está aprendendo o tamanho do seu estômago e o quanto deve mamar. À medida que ele vai crescendo, ele vai tomando consciência disso e ele mesmo vai reduzindo o tempo da mamada e isso vai se tornando menos frequente. Quando o bebê regurgitar, não precisa se desesperar, basta virar ele de barriguinha para baixo, caso esteja engasgado, dá 2, 3 pancadinhas nas costas, limpa a boquinha e tudo ok. Uma coisa muito comum também que vocês mandam para mim é o bebê roncando na hora de dormir, um barulhinho assim, o narizinho obstruído. Lembrem que ele não sabe respirar pela boca ainda, então às vezes resto de leite, um pouquinho de secreção, qualquer coisa que tenha naquele caminho vai produzir o barulhinho de ronquinho. E aí, eu faço o quê? Lavar o nariz com soro. Não tenham medo, não precisa ter medo de lavar o nariz com soro.
Antes de dormir, pelo menos, você faz ali 1 ml em cada narina com soro fisiológico, vocês vão ver como a qualidade de sono do bebê melhora. E não precisa medicação. Sinais de alerta. Perda de peso excessiva, geralmente mais do que 10 a 12% do peso do nascimento em uma semana. Sonolência excessiva, que quando o bebê acorda não consegue mamar, isso pode ser desidratação ou até hipoglicemia, que é quando o açúcar está muito baixo. A pele do bebê fica muito amarela, a pele e o branco do olho ficam muito amarelos, a gente precisa ficar de olho. Outra coisa, xixi reduz, o bebê fica sem fazer xixi, isso pode ser um sinal de desidratação. Obstrução nasal importante, que ele chega a ter desconforto para respirar. Quando você abre a roupinha, o peito, as costelinhas estão aparecendo de tanta força que o bebê faz para respirar. Ou o cocô demorou mais de 8, 9 dias, mesmo em aleitamento materno exclusivo. Esses são principais sinais que a gente deve ir imediatamente para o hospital para fazer uma avaliação. Nesse processo, é muito importante você ter um pediatra para te orientar e acompanhar para que você fique mais segura em todas essas questões. Não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar com todo mundo.